Bom, pessoal, para finalizar então o assunto de semelhança de triângulos, nessa parte 3 eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Então, vamos lá. Aplicando os conceitos aí do que a gente já tinha visto no primeiro vídeo aí, que o segundo foi uma curiosidade, a gente vai resolver isso daqui. Na ilustração temos CE igual a 1, EB igual a 2, DB igual a 2 e AD igual a X. Então ele está perguntando para a gente quanto vale X. Do exercício original eu tirei as alternativas, então vamos dificultar um pouquinho aqui a situação. Então a gente tem que pensar o seguinte, CE, o que significa CE? CE nada mais é do que um segmento. Então eu tenho aqui, deixa eu mudar a cor da caneta que amarelo não vai aparecer. Então eu tenho aqui o C e o E, então C igual a 1, é essa parte aqui que ele está falando. Então C igual a 1, ok. É B igual a 2, então agora é essa continuação aqui, ó, do E até o B, que vale 2. Então, é B igual a 2. DB igual a 2. Então, agora está na parte de baixo aqui. DB igual a 2. E, por fim, AD, que é o que ele está perguntando para a gente. Presta atenção, existem dois triângulos. Aqui está desenhado dentro, para facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, eu vou pensar como dois triângulos fora, um fora do outro. É como se eu tivesse esse triângulo aqui e o outro triângulo menorzinho com as mesmas características. Aqui ele não está falando quanto vale cada ângulo e nem que um ângulo é igual ao outro. Mas, como está um dentro do outro, eu já consigo perceber isso. O ângulo B, que é esse aqui, para a figura grande, é o mesmo valor que o da figura pequena. Tanto que um triângulo está dentro do outro. Então, como caso de ângulo, eu sei que esse ângulo é igual. Agora, eu estou olhando aqui, eu não tenho nenhuma outra informação, mas assim, por cima, só de bater o olho, eu consigo perceber que o ângulo C, ele tem a mesma medida que o ângulo E. Logo, o triângulo maior tem o segundo ângulo de mesma medida que o do menor. E sabendo disso pelo caso ângulo-ângulo, que eu comentei com vocês na primeira parte, eu sei que os triângulos então são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu consigo fazer algumas observações em especial, que são quais? Por exemplo, se eu estiver analisando o triângulo pequeno aqui, eu tenho um lado valendo 2, o outro valendo 2. Se eu sei que os lados são iguais, então significa que e eu tenho um ângulo em comum do triângulo maior com o menor, significa que o triângulo menor ele tem as mesmas características do maior, que é uma outra observação agora feita pelo LAL, lado, ângulo, lado. E se eu sei que um lado vale 3, o outro lado vai ter que valer 3. E se o menor vale 2 e 2, o maior vai ter que valer x aqui com o número 1, para poder ser 3. Então, no nosso caso aqui, x é igual a 1. Porque se no triângulo maior o lado CB é igual a 3, no lado maior do triângulo aqui também vai ter que ser 3. E para ser 3 tem que ser 2 mais 1. Então o primeiro exercício está aí resolvido para vocês. Segundo exercício. Um prédio tem sombra pela luz solar projetada no solo com 70 metros. Ou seja, ele está falando que tem um prédio aqui. Daí desse prédio ele tem uma sombra aqui projetada a 70 metros, que é essa parte daqui, ó, da setinha. Um abraço aí para o professor Card, que eu consegui na página dele essa imagem, apesar que isso é um exercício clássico de vestibular, que já foi retirado de algum outro lugar, mas um abraço aí para o professor. E daí, continua falando, simultaneamente, um poste de 8 metros de altura, ele tem a localização próxima desse prédio. E tem a sua sombra também projetada. Lógico, não tem como o sol projetar a sombra no prédio e não projetar no poste, se o poste não estiver embaixo dessa sombra, lógico. Sabendo que nesse instante os raios solares fazem um ângulo de 45 graus com o solo, então está aqui ó, no ponto B, com ângulo de 45 graus no triângulo maior, e no ângulo no E também forma um ângulo aí de 45
graus, calcule a altura do prédio e a soma do poste. Dá para fazer muita coisa aqui, mas eu vou na parte mais fácil de todas. Por quê? Esse ponto C aqui, ele já dá uma dica enorme para a gente, que é qual? Ângulo de 90 graus. E no ponto F, ele também fala para nós que tem um ângulo de 90 graus. E sabendo dessa informação e dos 45 que o exercício já mostrava para a gente, então olha só, 90 mais 45 vai ser igual a 135. E no outro triângulo, 45, então vai ser igual a 135. Está comprovado que os triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, o que significa? Tanto o ângulo A, quanto o ângulo D também tem a mesma medida. Mas o exercício não está pedindo isso, ele está pedindo outra coisa. Mas só para a gente concluir o nosso raciocínio. 135 para 180, que é a soma dos ângulos internos, vai ser igual a 45. Então eu sei que esses ângulos aqui possuem 45 graus. E se eles possuem 45 graus, significa que os dois lados do triângulo aqui, ignorando essa parte amarela, têm a mesma medida. E se elas têm a mesma medida, significa então que o triângulo maior, a altura do prédio é de 70, então o x aqui, m, é 70. E eu posso chamar de y a parte de baixo aqui, que o exercício não mostra, que é o que ele está pedindo, igual a 8 metros. Lembrando que o exercício está tudo em metro. E sabendo que tem esses dados aqui, a gente estuda as alternativas. E no nosso caso, olha só, alternativa A, 70 metros e 8 metros aí, respectivamente. Então, mais um exercício resolvido para vocês aí.